Olá investidor, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holder Grafista. Nesse vídeo aqui eu vou trazer as projeções futuras de dividendos para 4 empresas de energia elétrica. Todas essas empresas aqui atuam em mais de um segmento do setor de energia elétrica, ou seja, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. As abordadas nesse vídeo serão a Eletrobras, a Copel, a Equatorial e a CEMIG, ok? Bom, para início de conversa, nós iremos fazer primeiramente uma análise histórica dos dividendos de cada uma delas, para termos uma noção se condiz com as projeções futuras que os analistas estão tendo para essas empresas, ok? Ou seja, se são expectativas realistas. Começando pela Equatorial, cujas ações são as EQTL3. Como nós podemos ver nesse gráfico aqui, é a distribuição de dividendos por cada ação desde 2008. E como nós podemos ver, no caso da Equatorial, ela veio a distribuir dividendos em todos os anos. Não vemos uma tendência tão clara assim de crescimento dos dividendos com o passar do tempo, se nós olharmos desde 2008, mas claramente, se a gente pegar de 2012, 2013 para cá, aí sim nós conseguimos ter mais ou menos uma noção de um crescimento dessa distribuição com o passar do tempo. Mas o ponto mais importante aqui é a consistência no pagamento de dividendos. Então, esse é um primeiro ponto. De fato, provavelmente a empresa irá pagar dividendos nos próximos anos, porque ela fez isso já há muitos anos. Então a probabilidade dela continuar fazendo isso é alta. E qual que foi o resultado dessa distribuição de dividendos com o passar do tempo? Como nós podemos ver, mesmo com o ano de 2011 puxando muito essa média de dividend yield para cima, ainda assim historicamente ela teve na casa de 3%. E o que é o dividend yield? É basicamente o total de dividendos distribuído em um ano específico, dividido pelo preço das ações, pelo valor de mercado daquela empresa. E o dividendo, iniciando aqui bem do básico, é basicamente a distribuição dos lucros dessa empresa. Então, vou falar mais para frente também sobre o payout, mas o payout da empresa também é o quanto desses lucros dela que ela está distribuindo para os acionistas e transformando em dividendos. Essa distribuição de dividendos se comparada em relação ao valor de mercado da companhia, gera o dividend yield. E assim nós conseguimos ter uma noção de qual que é a rentabilidade que a empresa está entregando para o acionista apenas com essa distribuição de dividendos, ok? Uma vez falado isso aqui, resumido isso aqui, nós conseguimos ter uma noção dessa distribuição da Equatorial, que historicamente foi por volta de 3%, o que acaba sendo abaixo da média das outras empresas que eu irei abordar nesse vídeo aqui e do mercado de empresas pagadoras de dividendos em geral. Ok? Um dividend yield baixo pode significar principalmente duas coisas. Ou que o payout da empresa é baixo, o payout, como eu acabei de citar, é o quanto desses lucros a empresa está distribuindo, e daí naturalmente ela vai ter um dividend yield mais baixo por ela estar reinvestindo nela mesma uma parcela maior dos lucros, ou então o mercado está precificando aquela empresa de uma maneira mais cara, com múltiplos mais esticados. Isso tem vários motivos, mas o principal costuma ser a qualidade da empresa. Acaba sendo uma empresa com um time muito capacitado para gerenciar e administrar aquela empresa, e como resultado ela tem crescido muito. Acredito que esse segundo caso seja o caso da Equatorial, ok? E, por fim,
qual que foi a projeção dos dividendos dos analistas para os próximos anos. Estão projetando que 2023 irá fechar com um dividend yield de 1,28%, para 2024 2,22% e para 2025 4,07%. Como nós podemos ver, de fato, em 2023 e 2024, ela seguiria mais ou menos num patamar baixo de dividendos, como historicamente ela tem pago. Mas a partir de 2025, talvez por entrega de investimentos que a empresa esteja fazendo, e os analistas estão precificando isso, teria um leve salto nessa distribuição de dividendos. Ok? Próxima empresa a ser analisada é a Copel. Aqui eu trouxe as ações mais líquidas, tirando a Unity, que é recente por parte dessa empresa. A CPLE 6, que são basicamente as ações preferenciais classe B, ok? Como nós podemos ver, ela também tem uma recorrência muito boa na distribuição de dividendos. Desde 2008 ela distribui dividendos em todos os anos, e aqui nós conseguimos ver mais ou menos, principalmente de 2008 a 2020, uma tendência aos poucos, assim, entre ciclos de alta e baixa, uma tendência de crescimento nesses dividendos, até que 2021 e 2022 eles explodiram na sua distribuição. É claro que esses dividendos, claramente, se a gente olha em relação ao histórico, são não recorrentes, mas ela tem pago dividendos todos os anos com sustentabilidade, e esses dividendos cresceram. Então, isso é um bom sinal, ok? A distribuição desses dividendos gerou como resultado um dividend yield médio, medido de 2011 até 2022, de 6,7%, o que aí sim já está dentro, na verdade até um pouco acima da média das principais pagadoras de dividendos da nossa bolsa. Ou seja, historicamente a Copel foi sim uma empresa muito interessante para uma carteira focada em dividendos, ok? E as projeções dos analistas são que ela vai fechar 2023 com 4,05% de distribuição, vai fechar 2024 com 4,36% e 2025 5,82%. No caso da Copel, inclusive, é importante fazer uma observação, porque essa companhia foi recentemente privatizada. Quando uma companhia é privatizada, ela começa a aderir a vários programas e várias reorganizações dentro da sua estrutura para tornar aquela empresa mais eficiente. Isso acaba tendo custos a curto prazo para a companhia, que vão ser compensados a médio e longo prazo, com ela mais para frente conseguindo gerar mais lucro com menos custo, ou seja, aumento nas margens. Por isso que, no curto prazo, é provável que a Copel não pague um dividendo assim tão alto. Portanto, na minha opinião, eu concordo com essa distribuição um pouco mais magra de dividendos para 2023 e 2024, ok? Em seguida, nós temos a CEMIG. CEMIG também tem uma recorrência muito grande na distribuição de dividendos, e de 2015 para cá, ela tem uma clara tendência de crescimento nesses dividendos com o passar do tempo, ok? Historicamente, ela foi a empresa com o maior dividend yield médio analisada nesse vídeo, com quase 11% de dividend yield. Acaba sendo uma das empresas com uma melhor média de dividend yield histórico de toda a nossa bolsa, junto de outras empresas como Taesa e também a Comgás, acabam ficando ali no páreo. Mas, historicamente, de fato, ela foi uma excelente empresa. Apesar de que nos últimos anos ela acabou se tornando um pouco mais de crescimento, mas ainda assim não deixou de pagar dividendos satisfatórios, ok? E a projeção dos analistas é de 7,32% de dividend yield para 2023, 7,2% para 2024 e 7,11% para 2025. E por fim, nós temos a Eletrobras. A Elet 3 são as
principais ações dela mais negociadas nos dias de hoje. A Eletrobras teve um período muito interessante de distribuição de dividendos de 2006 até o ano de 2014, em que ela distribuiu todos os anos, com uma baixa previsibilidade, é verdade, porque os dividendos acabavam variando bastante, ou explodindo, como é o caso de 2010, ou despencando no ano seguinte, como foi logo em 2011. Depois ela passou por um período muito difícil, quando o governo daquela época emitiu a medida provisória 579, que acabou prejudicando o setor de energia elétrica como um todo e pegou em cheio a Eletrobras, já que naquela época ela era uma empresa estatal e controlada justamente por esse governo. Prejudicou tanto que aquela empresa ficou de 2015 até 2018 sem conseguir distribuir dividendos devido ao tamanho do rombo que ela teve naquela época. Depois disso, a partir de 2019, ela voltou a distribuir dividendos e começou uma tendência claríssima de crescimento nesses dividendos. Aí em 2022 ela foi privatizada e, assim como no caso da Copel, ela começou também com aqueles processos de ganho de eficiência para que gerassem resultados bons a médio e longo prazo. Então, no curto prazo, eu não acredito que ela irá pagar grandes dividendos, mas no médio prazo estou muito mais otimista para com ela. E, historicamente, nós podemos ver que ela teve um dividend yield alto, mas muito puxado por causa daquela época, 2012 e 2014 ali, que ela distribuiu dividendos não tão previsíveis assim e não recorrentes quando a gente olha para o histórico total dela, ok? Se a gente olhar para os últimos anos agora de 2019 em seguida, o dividend yield ficaria ali na casa dos 4% numa média, ok? E as projeções dos analistas é que vai fechar o ano de 2023 com 3,36% de dividend yield, 2024 com 5,16% e 2025 com 7,27%. Eu acabo estando de acordo com essa projeção também. Apesar de que 2024 pode ser que ela distribua um dividendo um pouco menor do que esse, na casa de uns 4,5%, 4% também. Mas em 2024 já terá uma retomada de dividendos mais fortes do que 2023. Pelo menos essa é a minha expectativa. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim, eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui no canal, que eu trago vídeos novos toda semana, ok? Em breve vou trazer vídeos como esse daqui de outros setores também, para auxiliar vocês a ter uma noção melhor dessas expectativas dos analistas do mercado. E fique ligado que ainda tem muitas novidades por vir aqui no canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!